Olá, esta é a Rádio Mateus 633, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16, onde o nosso irmão Paulo exorta a Timóteo a permanecer firme no combate, como um verdadeiro soldado de Cristo, né? Então, texto bíblico: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Irmãos, Paulo estava exortando o jovem pastor Timóteo a que ele procurasse exercitar justiça, piedade, fé, né? E esse texto nos lembra muito do fruto do Espírito. Olha lá, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Então, essas 9 virtudes compõem o fruto do Espírito. Que Espírito, pastor? O Espírito Santo. Então, o nosso irmão Paulo, ele está dizendo para que Timóteo executasse a sua missão, vivesse a sua vida, produzindo fruto do Espírito. Então, vivesse uma vida de piedade, de justiça. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele só pode dar fruto naquele que se relaciona com ele, através do espírito humano, né? Nós temos, na nossa parte imaterial, a alma, que é mais voltado para as coisas do mundo, e o espírito, que é voltado para as coisas de Deus. Se nós, através do nosso livre-arbítrio, damos mais atenção à alma, nós vamos viver as coisas do dia a dia, vamos produzir fruto da carne. Mas se nós dermos atenção ao Espírito, de que forma, pastor? Com oração, estudo da palavra do Senhor, a nossa consciência, a nossa fidelidade à palavra do Senhor, é a forma que nós nos aproximamos de Deus através do nosso Espírito. Aí, o Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito em nossa vida. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, você tem que viver dando prioridade às coisas do Espírito. E prossegue: combata o bom combate da fé. Está falando aqui que a vida cristã é um combate. É um combate. Mas nós não combatemos mais sozinhos, né, irmãos? Nós temos o Espírito Santo para nos capacitar, né? Então ele fala: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Está priorizando a vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. No caso do pastor, é aquela confissão pastoral, né? Na frente das testemunhas. Mas na vida de todos os cristãos, nós fazemos essa confissão. Quando, pastor? Quando nós nos batizamos nas águas. O batismo nas águas
é uma confissão que agora nós somos seguidores de Cristo perante aquelas pessoas que estão lhe testemunhando, né? Então, olha, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, né? Está dando testemunho aqui da manifestação de Cristo, né? Eu lhe recomendo, 14, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 15, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, a segunda vinda de Cristo, né? Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Está falando aqui de Jesus Cristo. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Honra e poder para sempre a Jesus Cristo. Então, irmãos, nessa passagem, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz ao jovem pastor Timóteo para que lute a boa luta da fé. Lute a boa luta da fé, né? No versículo 12. Mas esta orientação, essa ordem, não é somente para pastores. Não é somente para pastores, né? Todo crente precisa ser um soldado fiel de Cristo. Soldado fiel de Cristo. Mas por que, pastor, ser um soldado? Eu aceitei a Cristo, eu fui chamado, eu achei que ia ser só, né, um mar de rosas, né, melzinho na chupeta. Não, irmãos, não. Cristo nos chama para uma batalha. Qual batalha? A batalha da fé. A batalha da fé, né? Quando nós somos chamados para o Senhor, nós somos cidadãos dos céus. Nós já pertencemos ao reino de Deus, mas nós vivemos na terra. E na terra tem as provas, tem as tentações, tem a luta do dia a dia. Por quê? Porque a terra é um mundo caído. Não é mais aquela perfeição que Deus criou. Não é. É um mundo caído. Aqui há terremotos, há pandemias, há roubos, assaltos, há trapaças. Nós vivemos num mundo caído. Mas então, pastor, qual é a vantagem de aceitar a Cristo? Primeiro, a primeira grande vantagem é que nós vamos para o céu, na vida eterna. Na vida eterna. Nós vamos morar no céu. E nessa vida temporal que nós estamos passando aqui, nós não vamos mais enfrentar essas dificuldades sozinhos. Não vai ser mais sozinho. Nós hoje temos o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo a nosso favor. A nosso favor. E a gente, quando aceita Jesus Cristo, nós somos chamados a pertencer a um batalhão, a um quartel. Por quê? Porque o cristão, ele está em guerra, ele está em batalha. Ele vive uma batalha espiritual. Olha Efésios 6 e 12. Né? Pois a nossa luta não é contra pessoas. Às vezes a gente se pega brigando com o vizinho, com alguém no trânsito, com o chefe, com o patrão, com o filho, com o esposo. Né? Mas a Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas. A Bíblia fala aqui, olha,
em Efésios 6:12 que a nossa luta é uma luta espiritual. É uma luta contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás, né, Lúcifer, né, e os seus adeptos, os diabos. Os diabos. Então a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Às vezes a pessoa está sendo usada por Satanás. Às vezes a pessoa está sendo manipulada por um demônio. Então quando você briga com aquela pessoa, quando você luta com aquela pessoa, na verdade Satanás ele está conseguindo enganar a dois. Aquela pessoa que está sendo dominada e nós que estamos lutando contra aquela carne. Por isso a primeira batalha é espiritual. E Cristo nos chama a pertencer. Nós somos soldados de Cristo. Quer queira, quer não. Ah, não acredito, pastor. Bem, se você não acredita, não há problema. Mas que a luta existe, existe. Que a luta existe, existe. Né? Não, mas, pastor, eu não acho que é tudo isso, não. Está tudo bem. Nós não devemos priorizar essa luta, porque nesta luta nós somos mais do que vencedores, se nós estivermos conscientes da luta. Mas se nós não estivermos conscientes da luta, nós iremos perder. É o exemplo típico de um ladrãozinho do bairro. De um ladrão do bairro. Se você sabe quem é aquele ladrãozinho no seu bairro, você sabe que você não pode deixar o vidro do teu carro aberto, que ele vai passar e roubar. Então você sabe que se você conhece Satanás e os diabos, você sabe que não pode deixar sua vida aberta, que ele vai entrar. Se você conhece o ladrãozinho que há no bairro, você sabe que ele pode pular o muro da tua casa e invadir a tua casa. Você sabe, e aí você se precaver contra ele. No mundo espiritual é a mesma coisa, irmão. Se você reconhece que existe Satanás, se você tem ideia de como Satanás ele age, assim como aquele ladrãozinho do bairro, ele tem uma forma de agir, com o ladrãozinho do bairro você se protege, porque você sabe como ele age. E com o Satanás, você sabendo como ele age, você também se protege. Você também se protege. Agora, se você não reconhece o ladrãozinho do bairro, você não tem como se proteger contra ele. Se você não reconhece a luta espiritual, você não tem como se proteger, você não conhece as suas armas contra Satanás e os seus diabos. A luta é fato. Esta guerra contra Satanás começou quando Lúcifer e 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, ainda no céu. Ainda no céu. E depois que Deus os expulsou para as regiões celestiais, Deus não os expulsou para a terra, Deus os expulsou para as regiões celestiais. Eles vieram até a terra e tentou a Eva, que levou Eva e Adão a cometer o pecado. Em razão do cometimento desse pecado, a terra foi amaldiçoada por Deus. Por Deus. E toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Então, desde aquele dia, a batalha pela verdade e pela justiça é uma realidade. É uma realidade. A maior artimanha de Satanás e seus diabos é colocar na cabeça das pessoas que ele não existe, que ele não age, porque aí ele pode deitar e rolar, né? Então nós temos que entender que nós somos soldados de Cristo, nós lutamos em nosso favor, né? Suportados pelo Espírito Santo que nos capacita, né? E nós lutamos em favor de terceiros, intercedendo pela vida de terceiros, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso local de trabalho,
da nossa igreja, nós intercedemos, porque há uma luta, né? E nós sabemos, né, irmãos, que nessa vida, muitas vezes, nós somos perturbados por tentações e decepções. Agora, nós temos um modelo de como chegar à vitória. Quem é o modelo, pastor? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio como homem, viveu como homem, passou por todas as provas como homem e não pecou. Jesus Cristo, ele nos mostrou o caminho para a vitória contra Satanás. Quando Cristo foi tentado no deserto pelo próprio Satanás. Olha o que fala Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Para ser tentado pelo diabo. O diabo nos tenta, Deus nos prova. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador, ou seja, Satanás, o diabo, aproximou-se de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, né? 40 dias e 40 noites. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele usou, irmãos, Deuteronômio 8:3. O que diz Deuteronômio 8:3, pastor? Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus usou o texto de Deuteronômio 8:3 para repelir Satanás. Mas Satanás prossegue. Então o diabo o levou à cidade santa. Levou quem? Levou Jesus Cristo à cidade santa. Colocou Cristo na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, olha, quem está falando isso, pois está escrito, é Satanás, irmãos. É Satanás. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás, ele recitou os versos 11 e 12 do Salmo 91. Satanás, ele recitou para Cristo, na tentação, os versos 11 e 12 do Salmo 91. Olha, porque aos seus anjos, Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Irmãos, Satanás conhece a Bíblia. Satanás, ele conhece o texto bíblico. Mas, pastor, se ele conhece... Sim, ele conhece, mas ele não pratica. Ele não vive, então não adianta conhecer o texto bíblico, irmãos. Nós temos que viver o texto bíblico. Mas olha a resposta de Cristo. Jesus lhe respondeu, também está escrito. Quer dizer, Satanás recitou um verso bíblico, Jesus respondeu com outro verso bíblico. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 6,16. Olha lá, Deuteronômio 6,16. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Entendeu, irmãos? Então aqui fica claro que
Satanás conhece o versículo bíblico. Satanás conhece a Bíblia. E Jesus Cristo, obviamente que também conhece a Bíblia. Porque ele recitou exatamente a Bíblia. Ele recitou, Jesus se defendeu exatamente com a Bíblia. Não é isso? Prosseguindo, na terceira tentação. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto, levou a Cristo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adorar só a Deus, irmãos. Adorar só a Deus. Ah, eu adoro o artista tal. Ah, eu adoro isso. Não. Satanás está usando a sua boca. Adorar só a Deus. Olha o versículo que Jesus usou, Deuteronômio 6,13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jure somente pelo seu nome. Então, irmãos, e também tem Deuteronômio 10:20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Irmãos, então nós percebemos que Satanás conhece o texto bíblico. Satanás conhece o texto bíblico, né? E Jesus também conhece o texto bíblico. Satanás quis usar o texto bíblico para fazer Jesus cair. Mas Jesus se defendeu usando apenas uma arma para refutar toda a tentação de Satanás. Qual foi? A palavra de Deus, o texto bíblico. Por isso que é muito importante nós conhecermos o texto bíblico. Por quê, pastor? Porque eventualmente Satanás pode usar um texto bíblico e distorcer o texto bíblico. E distorcer para nos levar ao cometimento do pecado. Foi assim que ele fez com Eva. Ele usou a palavra de Deus, Satanás, através da cobra, usou a palavra de Deus, mas distorceu a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o texto bíblico para que nenhuma mensagem chegue até nós distorcida, quer seja através de um pastor, quer seja através de um padre, quer seja através do pastor João. Nós temos que ser bereanos, nós temos que conhecer o texto bíblico, nós temos que ser espirituais, nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que adorar a Deus, porque a Bíblia é uma grande arma, irmãos, na mão de Satanás, uma grande arma de ataque. E a Bíblia é uma grande arma de defesa na mão de um cristão. Na mão de um cristão. Então nós temos que conhecer o texto bíblico. Esse texto bíblico, essa palavra de Deus, é a mesma arma poderosa que o nosso Pai Celestial nos deu para combater a boa luta, que é a luta da fé. É a mesma. Não há outra, irmãos. Não adianta devagar, buscar, querer ser criativo, não há. Está resumido na Bíblia. Está resumido. Por isso que nós precisamos conhecer o texto bíblico para conhecer a vontade de Deus. Quando nós conseguimos ter esse olhar e percebemos as batalhas do dia a dia, nós vamos perceber que é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Mas se nós conhecemos as promessas divinas contidas na Bíblia, nós enfrentamos essas batalhas com total segurança e confiança. Com total confiança e segurança na autoridade das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque Jesus nos provou que ele venceu Satanás usando a palavra de Deus. Depois que Jesus
usou o texto bíblico. Jesus disse no 10, né? Retire-se, Satanás. Olha o que aconteceu com Satanás no versículo 11 de Mateus 4. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, essa é uma promessa maravilhosa. Quando nós estivermos numa prova, quando nós estivermos numa tentação, nós devemos usar o texto bíblico e depositar a nossa fé no texto bíblico. Porque se for na prova, Deus vai reconhecer que nós estamos dispostos a ser obedientes. A prova vem de Deus. Se for na tentação, Satanás, ele tem que se retirar. Ele tem que nos deixar, ele tem que deixar o ambiente. Por quê? Porque ele não suporta a verdade. Ele não suporta a verdade bíblica. E aí, como aconteceu com Cristo, Deus vai enviar anjos para nos servir. Essa é a função dos anjos. Serem enviados por Deus para servir àqueles que são de Deus. Você entendeu, irmão, da necessidade de conhecer o texto bíblico, porque é verdade. A verdade contra a tentação de Satanás faz com que ele se retire de nós e proporciona que Deus envie anjos para nos servir. A verdade bíblica na tentação, ela expulsa Satanás. Na tentação, ela expulsa Satanás. E na prova de Deus? A verdade bíblica na prova de Deus faz com que Deus reconheça que nós somos obedientes a Ele, que nós desejamos ser obedientes a Ele. Então, através das Sagradas Escrituras, nós podemos fugir do pecado e seguir a justiça e defender firmemente as verdades da fé. Irmãos, Deus vai enviar anjos para nos servir. Anjos. Para servir no espírito, para servir na alma e servir no corpo. Aqui, esses anjos serviram a Cristo aonde? No espírito? Claro que não. É óbvio que não. Na alma? Também não. Qual que era a necessidade apresentada por Cristo no início do texto? Cristo tinha fome. Necessidade no corpo. Deus enviou anjos para atender a necessidade no corpo de Cristo. Sem sapular, gritar, se esparramar no chão, não, através do texto bíblico. E da fé, é óbvio, né, irmãos? Da fé, da confiança na palavra de Deus. É bênção, amados. Conhecer a Bíblia é bênção. Nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que conhecer o texto bíblico, tá certo? Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Nós somos chamados a um exército, ao exército de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Vamos orar. Oh, Pai, que palavra poderosa, palavra maravilhosa. Pai, que essa palavra possa ser verdade prática na nossa vida. Queremos pedir, Senhor meu Deus, por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar abençoando, restaurando a saúde física, dando a eles mais um tempo com qualidade de vida, Pai. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas conforme os planos do Senhor. Pai, traga essa confiança na alma daqueles que ainda não confiam, para que eles tenham ânimo, Senhor meu Deus, de confiar na Tua palavra, conhecer a Tua palavra, conhecer, Senhor meu Deus, as promessas da Tua palavra que estão contidas na Bíblia Sagrada. Toca a alma dessas pessoas, ó Pai, para que elas possam cada dia mais buscar na palavra do Senhor, alimentar o Espírito, Senhor Deus, e ter um relacionamento mais próximo contigo. Pedimos também que abençoe os relacionamentos na família, na escola, no governo, na sociedade como um todo. Abençoe, Senhor Deus. Nós oramos porque nós confiamos. Nós oramos porque nós acreditamos. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.